Pirando Amigo orgulhosamente apresenta... Movimento composto. Exercício UERJ. Um barco percorre seu trajeto de descida de um rio a favor da correnteza, com velocidade de 2 metros por segundo em relação à água. Na subida, contra a correnteza, retornando ao ponto de partida, sua velocidade é de 8 metros por segundo, também em relação à água. Considere que o barco navegue sempre em linha reta e na direção da correnteza. A velocidade da correnteza seja sempre constante. A soma dos tempos subida e descida do barco seja igual a 10 minutos. Assim, a maior distância em metros que o barco pode percorrer nesse intervalo de tempo corresponde a 1.250, 1.500, 1.750, 2.000. Resolvendo então. O barco navega sempre em linha reta em direção à correnteza. O que quer dizer? Quer dizer que a correnteza tem um sentido aqui e o barco vai navegar na mesma direção e no mesmo sentido da correnteza, ou na mesma direção em sentido contrário da correnteza. Então, o barco vai navegar nessa direção. O sentido, se for a favor da correnteza, no mesmo sentido da correnteza, se for contra a correnteza, no sentido contrário à correnteza. Muito bem. Velocidade em relação à água. A gente pode imaginar o seguinte: se não houvesse correnteza, se eu tivesse um lago, a velocidade em relação à água seria a velocidade do próprio barco. Então, velocidade em relação às margens seria a velocidade que uma pessoa do lado de fora do rio veria o barco. Nesse caso, seria a velocidade resultante. Ok. Vamos lá então. Barco a favor da correnteza. Então, significa dizer que o barco tem a mesma direção e o mesmo sentido da correnteza. Ele se movimenta no mesmo sentido que a correnteza. Neste caso, a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Ambas estão no mesmo sentido, então a correnteza vai ajudar o barco a se movimentar. A correnteza, na verdade, vai aumentar a velocidade do barco, não é? Então, seu trajeto de descida de um rio a favor da correnteza com velocidade de 2 metros por segundo em relação à água. Quer dizer, então, que a velocidade do barco é 2 metros por segundo. Então, a velocidade resultante é a do barco mais da correnteza. Se a velocidade do barco em relação à água é 2 metros por segundo, nós vamos ter a seguinte equação. Velocidade resultante vai ser 2 mais a correnteza. Quando o barco navega contra a correnteza, ele possui a mesma direção, porém sentido contrário. Então, a velocidade resultante vai ser a do barco menos a correnteza. Então, aqui está. Barco contra a correnteza. Não pode ser velocidade correnteza menos o barco, senão a correnteza vai arrastar o barco. Se o barco navega contra a correnteza, a sua velocidade em relação às águas, que é a velocidade do próprio barco, tem que ser superior à correnteza. Na subida contra a correnteza, retornando ao ponto de partida, sua velocidade é de 8 metros por segundo, também em relação à água. A velocidade em relação à água é a velocidade do próprio barco. Como ele está contra a correnteza, a velocidade do barco menos correnteza vai ser a resultante. Então, a velocidade do barco é 8 metros por segundo em relação à água. Então, esse 8 é a velocidade do próprio barco. Então, a velocidade resultante vai ser 8 menos a velocidade da correnteza. Muito bem. Descendo o rio, a resultante é o quê? 2 mais velocidade da correnteza. Subindo o rio, a resultante é 8 menos velocidade da correnteza. Muito bem. A pergunta, o questionamento da questão.
Qual a maior distância em metros que o barco pode percorrer nesse intervalo? Bem, para que ele tenha uma distância mais significativa, ele precisa ter maior velocidade. Nessa situação, a maior velocidade é se ele fizer a resultante igual, a velocidade resultante igual tanto na subida como na descida. Então, a velocidade resultante na descida é igual à resultante da subida. 2 mais VC é igual a 8 menos VC. Então, ficou que a velocidade da correnteza vai ser 3 metros por segundo. A soma dos tempos de subida e descida do barco é 10 minutos. Então, o tempo total é 10 minutos. O tempo total é o quê? O tempo de subida mais descida. 10 minutos é igual ao tempo de subida mais descida. Acontece que a velocidade está em metros por segundo. Então, 10 minutos corresponde a 600 segundos. O tempo total é 600 segundos, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Olha, na subida e na descida, o barco mantém a velocidade resultante constante. Então, é um movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade é distância sobre tempo. Então, consequentemente, o tempo é distância sobre velocidade. O tempo total é tempo de descida mais subida. 600 é igual ao tempo de descida mais subida. O tempo de descida vai ser a distância da descida sobre a velocidade resultante da descida. Tempo é distância sobre velocidade. O tempo de subida vai ser distância da subida sobre o tempo, sobre a velocidade resultante da subida. Em ambos os casos, a distância é a mesma, porque ele fez um trajeto descendo e retornou o mesmo trajeto. Então, distância é 600, que é o tempo total, é igual ao tempo de descida. Tempo de descida é a distância da descida sobre a velocidade resultante, que é a do barco mais correnteza. O barco está a favor da correnteza. O tempo de subida é a distância de subida sobre velocidade resultante. 8 menos velocidade da correnteza. Então temos, como a velocidade da correnteza é 3 metros por segundo, 600 é igual a D sobre 2 mais 3 mais D sobre 8 menos 3. 600 é igual a D sobre 5 mais D sobre 5. Resolvendo, a distância foi de 1.500 metros. Bem, antes de começar, vou dar uma dica para organizar melhor os estudos. Acesse o conteúdo do canal Pirando Amigo pelo índice de conteúdo do canal. Acima do link inscrever-se tem um link para o índice de conteúdo do canal. No índice de conteúdo do canal você vai encontrar as aulas separadas por assunto e tópicos. Então, se você quiser estudar todo o assunto, ele está na ordem didática, mais aconselhável. Se você quiser estudar um tópico apenas, clique na aula que você deseja. Muito mais fácil organizar seus estudos se acessar os conteúdos do canal pelo índice de conteúdo do canal Pirando Amigo. Acima do link inscrever-se tem o link índice de conteúdo do canal. Bem, agora vamos à aula de hoje. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal, compartilhe o canal, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.